Bom, e a gente continua falando sobre saúde, né, sobre a etapa de vacinação contra o coronavírus aqui na cidade de Criciúma, mais uma etapa concluída, de pouco mais de 5.100 doses, então todas já foram feitas, né, inclusive as últimas restantes já estão com agendamento. Para falar um pouquinho sobre isso, eu converso agora com o secretário de Saúde aqui do município, Acélio Casagrande. Secretário, então, falando, né, sobre essa etapa, grande espera da vacina, já veio, e agora, então, o município vai fazer as restantes e aguarda por mais. O que dá para falar, então, dessa primeira etapa concluída, né, e qual o balanço que vocês da área da saúde fazem sobre, desde o começo do recebimento das primeiras doses até agora? Primeiro, importante dizer que o site Minha Vacina nos ajudou muito a localizar todos os idosos. Vacinamos todos aqueles acima de 90 anos nas suas residências, né? E já iniciamos acima de 85 anos. Os que estavam cadastrados inicialmente, não conseguiremos atingir todos os acima de 85 nessa etapa por falta de vacina, porque amanhã, no final do dia, não teremos mais vacinas. Até lá, ainda estaremos aplicando aquelas que estão agendadas entre hoje e amanhã. Portanto, são mais de 5.100 pessoas que estão recebendo a vacina e mais a segunda dose, que também até quinta-feira nós vamos encerrar. Então, durante essa semana, o que nós temos de doses serão aplicadas. E os nossos idosos, né, praticamente 90% daqueles acima de 90 anos também se conclui. E aí vamos esperar, né, até sexta-feira para ver o que o Ministério da Saúde vai nos enviar para poder avançar, para concluir os acima de 85 anos e para dar continuidade nos colaboradores da saúde. Nós estimamos 6.000 colaboradores na saúde, entre laboratórios, farmácias, odontologia, hospitais, clínicas, e vacinamos 4 até agora. Então ainda temos aí mais 2.000 profissionais abaixo de 40 anos. Todos os acima de 40 anos nós conseguimos vacinar. Então, profissionais que atuam na área da saúde, todos acima de 40 anos e com comorbidades independente de idade, né, já estão sendo vacinados e concluindo essa etapa entre hoje e amanhã. Secretário, na manhã dessa segunda-feira foi feita uma live por meio da Prefeitura aqui de Criciúma, justamente falando sobre esses dados, né, dessa primeira leva de vacinação que teve aqui em Criciúma. E um ponto que chamou bastante atenção foi o número de pessoas que não quiseram receber a vacina, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Infelizmente, as fake news, aí, as informações erradas acabam influenciando esse tipo de ação, né? Se tem uma coisa que eu não gosto em saúde pública, é a questão de misturar a questão política com saúde pública. E essa questão da politicagem, sabe, em dizer em fake news que a vacina A ou a vacina B pode levar a óbito, pode isso, pode aquilo, isso tem nos atrapalhado muito. Porque no momento em que você tem uma vacina, ela foi certificada, ela foi avaliada, ela foi analisada cientificamente, então não há o que temer, né? Mas ainda alguns acreditam em fake news, dizendo que a vacina poderá levar a pessoa a óbito, etc, etc. Então, realmente, isso nos deixa muito tristes em saber que ainda algumas pessoas colocam em risco a saúde de algumas pessoas falando esse tipo de coisa. Colocam em risco porque acabam não vacinando. E ao não vacinar, o risco é muito maior, porque a gente sabe que acima de 60 anos, e principalmente com comorbidades, o risco de ir a óbito é muito grande. Então, é uma pena, né? E essas pessoas, eu imagino, e peço que reflitam, porque realmente é uma situação muito ruim para toda uma espera que se tem, para ter essa esperança que é a vacina, e algumas pessoas ainda acreditarem nisso. Secretário, nesse caso, qual é o grupo que essas pessoas fazem parte? Por exemplo, são idosos? Tem uma média assim para falar? E por que isso acontece, né? Realmente foram elas que não quiseram receber a vacina ou vocês perceberam que teve influência da família? Olha, as razões chegam a nós que não quiseram vacinar, tanto família como o próprio idoso muitas vezes, mas na maioria das vezes o familiar já é responsável e já tem influência sobre o idoso. Olha, faça, não faça, orienta, né?
Então, o idoso, ele praticamente é dependente da família. Então, certamente, um familiar, ou sabe-se lá quem, influenciou em não querer, mas são mais pessoas idosas que não quiseram fazer a vacina. Nós vamos ver até o final, até amanhã, né, o que pode mudar nesse quadro.